Ora viva malta, cá estamos a andar um bocadinho de Spider. Hoje o tempo está muito agradável, não está muito quente, a Spider marca 20 graus, está um bocadinho de vento, mas acaba por não ser muito mal, porque vai arrefecendo, vai arejando aqui o equipamento. E hoje, se calhar, vou falar um bocadinho de um tema polémico para o pessoal das motos e dos carros também, a malta das duas rodas e três. Gosta de mimar os seus motores e, portanto, há este debate já desde há bastante tempo sobre o índice de octanas, não é? O que utilizar, 95, 98. Há malta que diz que é igual, mete qualquer coisa, e há outros que juram que a máquina funciona melhor com uma gasolina com mais octanas, portanto uma 98, digamos assim. Qual é que é o meu ponto de vista sobre isso? Um ponto de vista que, enfim, eu vou tentar fundamentar. Primeiro, eu com a Spider uso 95, só se não houver 95 é que me posso considerar pôr 98. Bom, então, e começando pelo início, o que é o índice de octanas? O índice de octanas tem a ver com uma gradação, uma medição da resistência de um combustível, neste caso, à detonação, ou seja, ao momento em que estoura, não é? E portanto, quanto mais elevado o índice de octanas, mais resistência terá esse combustível para detonação, para explosão. Um bom exemplo, imaginem que tem dois recipientes com dois combustíveis com índices de octanas diferentes, aproximam-se de cada um com um fósforo, não é? À mesma distância, e o combustível que tiver menor índice de octanas vai incendiar primeiro que o outro. É um bocadinho o que se passa dentro do motor. O índice de octana é medido, e há um bocadinho polémica sobre isso, porque há vários sistemas de medição do índice de octanas de um combustível, nomeadamente o RON e o MON. E o sistema RON é aquele que é utilizado na Europa, sendo que há até países, como o caso dos Estados Unidos, que utiliza a média dos dois. A diferença do MON para o RON, dizem os entendidos, varia de 8 a 12 entre o MON e o RON, sendo que o RON é geralmente mais elevado, 8 a 12, no sistema RON do que no sistema MON. Os americanos, o que fazem é, americanos e canadianos, se não estou em erro, o que fazem é a média dos dois, ok? Para classificar um combustível. O que faz com que uma gasolina 95K na Europa, por exemplo, equivale em termos de índice de octanas a 91, por exemplo, à volta disso, nos Estados Unidos. Sendo que eles têm, na maior parte dos sítios, dois combustíveis à venda, 87 e 91, assim como nós temos cá as de 95 e as de 98, portanto, mas a maior parte dos fabricantes automóveis recomenda 91 nos Estados Unidos, ok? E na Europa 95 no sistema RON. Esta medida que tem por objetivo classificar a resistência da detonação, da explosão de um combustível, para esta questão de qual devemos usar, está intimamente ligada com a taxa de compressão de um motor. A taxa de compressão de um motor é expressa com dois valores, dois números, separados normalmente por 2 pontos, não é? Que é a maneira de se expressar uma taxa. E, portanto, a taxa tem duas componentes, que é o volume
do pistão no ponto superior, ponto morto superior, quando ele está em cima, na fase de trabalhar do motor, expelir os gases da explosão, e quando ele está em baixo, no ponto morto inferior, ok? Portanto, são dois valores expressos no ponto morto superior e ponto morto inferior do curso do pistão dentro do cilindro. E, portanto, vamos imaginar que quando o pistão está cá em cima, existe um volume dentro do cilindro, ok? Vamos atribuir a esse volume o número 1, ok? Será uma unidade de volume. Quando o pistão desce e está no ponto inferior máximo, morto inferior do curso, ele tem o volume máximo dentro do cilindro. Esse volume é medido em partes do volume medido em cima, ok? Portanto, quer dizer que, por exemplo, uma taxa de compressão de 11,1 quer dizer que o pistão, quando está no ponto morto inferior, tem 11 vezes a capacidade de volume de quando está no ponto morto superior. E é assim que é medido as taxas de compressão de motor. É claro que um motor com uma maior capacidade é considerado uma maior taxa de compressão. E porquê? Porque tem que comprimir mais volume de mistura, não é? De mistura de ar e gasolina. E, portanto, tem que fazer um esforço maior do que, por exemplo, um motor com 9,1, não é? Um motor com 12,1 tem um volume maior para comprimir do que um 9,1. Geralmente a mistura ou o ar, quando é comprimido, aquece, não é? Sobe de temperatura. Um motor com uma taxa de compressão grande terá de fazer maior esforço, não é? Maior compressão. Vai, por norma, aquecer a mistura, comprimindo essa mistura mais do que um motor com menor taxa de compressão. E isso tem a ver com este problema das octanas. No início dei o exemplo do fósforo, não é? E o que se conclui é que um combustível com um índice de octanas superior tem mais resistência ao calor, okay? Vai estourar mais tarde do que outro combustível com um índice de octanas inferior. E é por isso que motores com grandes taxas de compressão, que são muito correntes em, por exemplo, motores de competição e de corrida, não é? Tem um grande volume. Nesses casos aí, e para não ver o fenómeno da detonação antes da ignição, não é? Porque o que acontece é que a mistura acaba por explodir antes que a vela faça a ignição. E aí dá-se o fenómeno de que se costuma falar que é um motor a bater, não é? E, portanto, para evitar esse fenómeno, porque o que queremos é que a detonação, que a explosão se dê com a vela, não é? E não antes da ignição da vela, então aí é necessário recorrer a combustíveis com índices de octanas superiores, que trabalham melhor, okay? Desta forma. Por norma, é considerado que motores com taxas de compressão 11,1 a 12,1 trabalham bem com gasolinas de 95 octanas, e de 12 para cima são motores para 98 octanas. A Spider, o fabricante, diz um mínimo de 87 e recomendado 91, mas isto para o universo dos Estados Unidos, não é? Os tais que fazem uma média dos dois sistemas de emissão de octanas. E, portanto, isto será equivalente a recomendado de 95, que é precisamente aquilo que eu coloco. A indicação do fabricante é muito importante e é aquela que devem seguir. Se o fabricante diz que o motor trabalha melhor a 95, é para pôr 95. Não há vantagem nenhuma em colocar 98, mais em motores atuais, ok? Porque os motores atuais são dotados de sensores e, enfim, de uma eletrónica que faz com que se ajustam automaticamente
se houver bater do motor, ok? Portanto, se vocês utilizarem uma gasolina com índice de octanas até inferior à recomendada, o que vai fazer é que o motor vai sentir que bate, não é? Portanto, que a gasolina está a explodir primeiro da ignição. O que faz é ajustar automaticamente o avanço, avança a ignição e vai incendiar a mistura antes que ela detone pelo índice de octanas, ok? Não, portanto, funciona à mesma, não há... Os anos 80, os motores dos anos 80 sim, esses não tinham estes sensores e a capacidade de ajustar o avanço automaticamente, não é? Teria que ser manual e, portanto, aí sim poderiam notar alguma diferença com um índice de octanas inferiores, ok? Agora, nos motores de hoje em dia, isso não é um problema que não surge, porque o próprio motor afina-se, não é? Autoajusta-se. Também meter uma gasolina com um índice de octanas superiores não adianta nada. Porquê? Porque a ignição vai se dar quando tem que se dar, não há perigo de detonação, não é? Mas não se aproveita nada, não há efetivamente nenhum ganho. Aliás, já há prejuízo na carteira, não é? Isso sim. Eu posso-vos contar até uma história curiosa que há muitos anos atrás uma engenheira da Petrogal, portanto que trabalhava na refinaria da Petrogal, e estou a vender como me contaram, história do aparecimento da gasolina 98 e portanto, segundo ela, foi uma coisa que foi inventada em França por iniciativa das gasolineiras e refinarias para combater a popularidade que estava a ser grande. Eu creio que já ia mais de 40% de abastecimento. Olha, e enganei-me, era para ali para baixo. Bom, deixa-me brincar aqui e dar a volta. Ora bem, e então, como é que surgiu? Foi pela mão das gasolineiras e das refinarias que criaram esta gasolina para combater aquela que era vendida nos supermercados a 95. Esta gasolina não podia ser vendida nos supermercados e eles chegavam até ao ponto de tingir a gasolina para que se conseguisse diferenciar. É que eles usavam um corante poderoso em que apenas umas gotinhas daquilo tingiam a gasolina de azul, assim um azul violeta. Eu recordo perfeitamente de quando surgiu essa gasolina, de ver essa cor, okay? Para que se pudesse perceber onde é que ela era vendida e portanto, isto para combater a popularidade da venda de gasolina nos postos de supermercado, que era significativamente mais barata e onde os gasolineiros não tinham controle. E foi assim que surgiu esta gasolina. Portanto, eu creio que mesmo hoje em dia os motores evoluíram, mas a grande maioria, e até aqueles com taxas de compressão altas, que até é o caso da Spider, que tem uma taxa de compressão 12.1, o fabricante recomenda é 95, estão a ver? Portanto, não vejo nenhuma vantagem em usar 98 quando o fabricante recomenda 95. Eu sei que há pessoal que diz que anda mais, que gasta menos, que a performance e o aumento de consumo pode acontecer num motor que esteja a usar uma gasolina de índice com octanas inferior ao recomendado. Aí o que pode acontecer, de facto, ele vai auto-ajustar-se, portanto não há mal nenhum ao motor, mas pode começar a gastar mais e ter uma performance um bocadinho inferior. Quer dizer, se a indicação do fabricante é 95, é 95 para usar. E que eu saiba, nenhum recomenda 98. Eu não conheço nenhuma moto ou sequer motor de carros que recomende 98. Portanto, no que me toca, eu por mim uso 95, que é o que a marca recomenda. Uma questão que se pode ter, que é: eu posso misturar gasolinas com índices de octanas diferentes? Sim, não há problema nenhum. Ficam com uma mistura, não é? Que há de ter um índice de octanas entre os dois, mas não há problema nenhum. É gasolina, ok? Outra questão que possa haver é
a questão das gasolinas do supermercado, não é? Se são inferiores, se são más, etc. Pois aí eu vou buscar também uma informação que me foi dada pela engenheira da Petrogal, que ela disse-me que a nível de postos de combustíveis na mesma zona, na mesma região, a gasolina vem toda do mesmo sítio, que é da mesma refinaria e portanto não há diferença, ok? A qualidade é controlada à saída e depois é distribuída pelos vários postos, independentemente da marca. O que pode acontecer, e sim, é as gasolinas que são aditivadas, e aí são aditivadas pelas marcas, e aí sim pode haver diferenças, porque usam aditivos diferentes. Aditivos de limpeza, enfim, etc., para dar alguma saúde ao motor. A grande diferença, segundo ela, tem a ver com a manutenção dos postos de combustíveis. E aí é que pode ser, de facto, a diferença maior em termos de prejudicar ou não a máquina, o motor, ok? Porque, enfim, os tanques, alguns tanques estão sujos e contaminados e têm infiltrações e, portanto, porventura, a manutenção dos postos de combustível de supermercado eventualmente poderão ter um controlo menos rigoroso ao nível da manutenção dos tanques, e aí sim eu creio que isso pode estar na origem, enfim, das queixas que o pessoal, enfim, que algum pessoal diz que teve problemas, não é? Não é que não possa acontecer num posto de combustível, não é, se a manutenção também foi descuidada, enfim, mas é mais a esse nível que pode haver diferença. De resto, não há assim a diferença, a gasolina é a mesma. A diferença que poderá haver tem a ver com as gasolinas aditivadas, essas sim levam aditivos e normalmente são de limpeza, não é? E de lubrificação e de etc. E essas aí sim, de facto, podem ser melhores, digamos assim, do que uma gasolina simples. Por norma, o que faço é ponho 95 simples na maior parte do tempo e de vez em quando faço um depósito ou dois de uma 95 XPTO. Para aqui. Ora, é para aqui. Ora bem, portanto poderá haver diferença a nível de gasolinas aditivadas e não de aditivadas, ok? Porque de resto as simples serão todas iguais, saem todas da refinaria com qualidade garantida e depois de facto pode haver degradação na manutenção dos tanques e onde elas são mantidas, não é? Pronto, em suma, é ver o que recomenda ao fabricante, não é? No manualzinho deve lá estar. Não vale a pena, enfim, meter 98, se eu recomendar em 95, que deve ser o mais provável. De facto não vale a pena, porque isso só faz mal à carteira, não é? Eu bem sei que poderão, enfim, ter uma ideia que o motor não trabalha tão bem, mas enfim, deve ser psicológico, ok? Porque, efetivamente, se a máquina foi desenhada para esse índice de octanas, enfim, não vale a pena tentar outra coisa. Pronto, eu pessoalmente abasteço neste supermercado, quando calha, não tenho assim uma especial a preferência, tanto faz supermercado ou posto de combustível 95 simples. De vez em quando faço 1 ou 2 depósitos de aditivada, ok? Para também beneficiar um bocadinho desses aditivos de limpeza e mais não sei o quê, eventualmente fará bem, digo eu. E é isto. Pronto, deixem aí o vosso comentário, o que acham também sobre este tema e a vossa própria experiência. E deem like e subscrevam o canal se gostaram, ok? E vemos no próximo episódio. Até à próxima! Ciao.